Oi meus amigos da Auto Criativo, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa videoaula de número 38, aqui do seu curso de Revit, através aqui do site da Auto Criativo. Pessoal, é o seguinte, na aula de hoje a gente vai continuar falando aí sobre telhados, tem muitas coisas interessantes e importantes ainda para mim comentar com vocês. Especificamente, pessoal, nesta aula de hoje, nós vamos falar então aí sobre esta opção de você criar um madeiramento quando você tem já então aí, por exemplo, as empenas feitas de paredes, ou de alvenaria. Aí também nós vamos falar sobre alguns acabamentos, sobre estes comandos aqui, em telhado, tá? Nós vamos falar sobre o sulfito, sobre a borda e sobre a calha, tá? Que são aí acessórios ou componentes que vão dar o acabamento final em seus telhados, tá? E aí, se der tempo, no finalzinho da aula, eu vou mostrar para vocês um outro exemplo também de um telhado aí com madeiramento de 4 águas, tá? Se ficar um pouquinho prolongada a aula, a gente continua então lá na próxima aula, tá bom? Antes de começar então a falar sobre esses assuntos, eu quero apenas abrir um parênteses, que eu estarei passando aqui nesse vídeo, pessoal, algumas instruções para vocês desenvolverem um madeiramento mais simplificado, tá? Então, no sentido assim, eu quero dizer assim, eu vou estar mostrando para vocês aí as funcionalidades de como desenvolver os sistemas de vigas, tá? Então nós vamos utilizar aí sistemas de vigas, fazendo ali então a representação de terças, como eu comentei, caibros e sarrafos. E em cima do que você entender, se você for um telhadista, você for uma pessoa que sabe realmente projetar telhados, você vai entender realmente todo o conceito e vai obviamente abranger mais, vai entrar em funções mais interessantes, melhorando este detalhamento. Agora, se você está assistindo o curso, você não é da área, você não é um telhadista, ou você apenas está querendo fazer a parte, vamos dizer assim, representativa de um telhado, também é interessante porque você vai ver de fato ali as madeiras, tudo bonitinho. Então isso dá um aspecto bem mais elegante, mais real para o seu projeto, tá? Então, se você, reiterando e exemplificando, se você é da área e você precisa de fazer projetos executivos de telhados, vai ser um bom início, um pontapé inicial para você entender todo o conceito, tá? Agora, se você não precisa fazer detalhamento de telhado, é apenas realmente decorativo ou representativo, também é interessante para você visualizar, como eu comentei ali, as madeiras, tudo direitinho, dando realmente um realismo maior aí aos seus projetos, tá? Porque vocês puderam ver na aula passada que a gente faz aquele telhadão, simples, então ali dá para você fazer a sua maquete legal, bonita, mas é sempre interessante você realmente fazer, ou representar ali os madeiramentos, tá? Bom, então outro detalhe também, deixa eu só voltar aqui. Outro detalhe também, nesse vídeo eu vou explicar ou exemplificar para vocês duas situações. Quando a gente tem, por exemplo, a verga feita, por exemplo, já de paredes, e também vou dar um outro exemplo de um telhado de 4 águas, tá? Telhados de mais águas, pessoal, 2 águas não tem segredo e 1 água também não vai ter segredo. Porque se você aprender a fazer o de 4 águas, você já vai entender o mesmo conceito para o de 2 e o de 1 água. Agora, telhados acima de 4 águas, aí você vai ter que realmente ir mais a fundo no assunto, entrar em maiores detalhes, fazer os encaixes das madeiras, então requer um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou exemplificar para vocês aqui no nosso projeto, como se, por exemplo, ele fosse já com as terças ali, já feitas, ou, por exemplo, o oitão já feito de cimento, feito aquela própria alvenaria, e depois vou mostrar também um exemplo de 4 águas, tá? Outra coisa também, eu vou, já falei demais, mas deixa eu só complementar. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, a situação para a gente utilizar aqui, a estrutura, sistema de vigas, tá? Não impediria, tá, de você fazer madeira ou tábua por tábua, tá? Ou sarrafo por sarrafo, tá? Então a gente vai criar um conjunto, tudo bonitinho, mas você pode literalmente, tá? A palavra certa é literalmente desenvolver o seu telhado da forma que você achar melhor, utilizando os planos de trabalho, tá? Vocês entendendo o conceito aqui, dos planos de trabalho, você pode pôr a viga do jeito que você quiser, a madeira inclinada, a madeira virada, sabe? Então dá para você fazer muita coisa, tá? Outra coisa também, existe o sistema de treliça aqui no Revit, tá? Então, as treliças são interessantes para você já criar ali as tesouras, tá? E aí,
possivelmente eu explico um pouquinho mais para frente para vocês, tá? Mas com o que você aprendeu hoje, eu tenho certeza que vai ser uma luz aí para você entender o conceito para desenvolver qualquer outro tipo de telhado, tá? Não digo no sentido assim de você ser, né, um projetista de telhado, porque, né, pessoal, a gente sabe que para fazer um projeto de telhado tem que ser realmente da área, tem que saber a parte aí estrutural de todo um telhado. Então, você estará aprendendo nesse vídeo de hoje o conceito, tá bom? Então, dados aí todos os recadinhos, vamos lá, né, pessoal? Bom, eu estou usando aqui, pessoal, o tema da aula 38 inicial, tá? Eu praticamente não vou fazer nada no nosso projeto, porque na aula de número 40, a gente vai colocar um telhado de uma água só aqui, que é o que a gente tem, né, trazido realmente lá do AutoCAD, tá? Então, o que eu vou fazer aqui no projeto vai ser apenas aí para exemplificação ou para efeito didático, legal? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente vai precisar, pessoal, no caso, é ter já os perfis do madeiramento que a gente quer. Tá? Vocês se lembram que quando a gente veio aqui, ó, no sistema de vigas, a gente tem aqui, ó, o sistema de viga, tá? Só que aí nós carregamos, né, se eu não me engano, deixa eu só ver aqui, ó, Glampinho Sul, né, Pinho do Sul, ó, vocês lembram que nós carregamos esse daqui. E automaticamente, quando a gente traz esse elemento, essa viga para dentro do nosso projeto, a gente também tem perfis, né? Vocês se lembram? Se você quiser também, você já sabe, tá? Ó, vou cancelar aqui. Você pode vir em inserir, vir aqui, ó, em carregar família e trazer uma viga nova lá, um sistema de viga novo, né? Ou, aliás, uma viga para um sistema de viga ou também um perfil, tá? Como a gente já carregou, pessoal, eu vou vir aqui embaixo, ó, no navegador de projetos e vou olhar o que eu tenho de perfis, tá? Então, vocês vão descer aqui, ó, tá vendo aqui perfis? Eu cliquei em perfis, eu tenho corrimão em madeira, ó, perfil do montante do usuário, então são perfis que nós já constituímos aí nas aulas passadas, tá? Então, em cima disso, a gente pode fazer aí uma atualização, tá bom? Então, pessoal, entende-se assim, ó, eu posso, por exemplo, pegar um perfil desse, tá, que eu já tenho constituído, e com o botão direito ir duplicando, tá? Então, eu posso criar perfis, por exemplo, um perfil chamado perfil para viga, perfil para ripa, perfil para caibro ou sarrafo e assim por diante. Ou, se você quiser também, né, você pode vir já diretamente aqui, ó, em estrutura. Na hora que você pegar a viga aqui, ó, você tem esse que nós já trouxemos para cá. Se ele for editável, tá, ou qualquer outro que você tenha carregado, se ele for editável, melhor ainda, não precisa nem se preocupar, tá? Por exemplo, esse daqui, ó, que já é no caso uma madeira, eu venho em editar tipo e aí eu consigo, ó, mudar então as dimensões dele, tá? Então, também dá aí da mesma forma, tá? Então, vamos aproveitar que ele já está aqui, pessoal, e vamos só ajustar, tá? Como são seções retangulares, pessoal, acho que nem tem necessidade, a princípio, de criar lá os perfis. É melhor já vir por aqui mesmo, né? Como a gente já carregou também, e já ajustar. Então, a gente vem, por exemplo, ó, vem duplicar. Esse daqui eu vou chamar, por exemplo, assim, ó, viga de madeira, né? Para a gente saber que é de madeira. Tá? Essas medidas que eu vou colocar aqui, pessoal, são medidas hipotéticas, tá bom? Não vou ir lá, entrar na internet ou pesquisar exatamente no catálogo quais são as dimensões reais, por exemplo, de um sarrafo, de uma ripa. Então, eu vou colocar realmente alguns valores aproximados, tá? Então, por exemplo, eu quero uma viga de 6 centímetros por 25 centímetros, tá? Então, são valores hipotéticos, tá? Eu coloco aqui usuários, tá? Usuário, tá? Então, é 6 por 25. Então, a gente vem aqui, coloca 6 aqui, tá? E aqui do outro lado, a gente coloca 25. Então, vocês vão ver que vai tratar, então, de uma viga mais compridinha aí, tá? E aí, nós damos aqui um OK, tá? Ó, viga de madeira, tá? 6 por 25. OK. Tá bom? Então, tá lá. Agora, a gente vai vir aqui novamente, pega o comando viga. Vamos vir pegar esta aqui mesmo. Vamos duplicar, e essa daqui eu vou chamar, por exemplo, de caibro, tá? Ou sarrafo, vamos pôr caibro direto. Esse aqui eu vou colocar, por exemplo, 6 centímetros por 6 centímetros, tá? Usuário, tá bom? E vamos alterar aqui, né? Então, esse é 6 por 6, tá? OK. Agora, nós vamos vir aqui em editar tipo de novo, duplicar, e esse aqui, por exemplo, eu vou chamar de ripa. Ó, ripa, vamos colocar assim 1,5
centímetros por 5 centímetros, tá bom? Então, se você precisar de mais madeira, você vai fazendo dessa forma, já ajustando aí as dimensões que você precisa, tá? Então, eu coloquei 1,5, né? Então, é 0,015 por 5, não foi? Isso, é o nome que está aqui, ó, tá? Então, eu dou um OK. Então, tá lá criados os nossos elementos, ó, as vigas estão aqui, ó. Tá com o nome caibro, ripa, é mais estreitinha, e a viga principal, tá? E no caso, se você quiser criar também uma chamada cumieira, tá? Então, aí vai do que você precisar realmente nos telhados, tá bom? Bom, agora a primeira situação que eu vou mostrar para vocês é quando a gente tem, por exemplo, um telhado onde nós já temos, por exemplo, as vergas feitas de alvenaria. Então, por exemplo, eu pego essa parede, venho em editar perfil, tá? Deixa eu só ver se eu consigo pegar uma vista melhor, pessoal. Eu acho que a oeste, né? Ó, vamos vir aqui na oeste. Então, a gente vai ver o perfil da parede certinho aqui, ó, tá? Então, estamos bem de lado. E aqui, ó, a gente vai fazer assim, ó. Vamos pegar uma linha. Deixa eu pegar aqui, ó, uma linha. E vou vir bem no triângulo, ó, no meio. E aí, eu vou colocar, obviamente, uma altura condizente com o que eu tenho, por exemplo, de inclinação de telhado, tá? Então, por exemplo, eu fui lá no meu catálogo de telha. Eu vou usar um tipo de telha que tem, por exemplo, 30% de inclinação. Então, como é que eu sei o que é 30%? 30%, pessoal, é você fazer uma linha. Por exemplo, ó, deixa eu fazer uma linha aqui para que vocês entendam. Ó, eu vou fazer uma linha aqui, a linha está para cá, tá? Eu coloco para cá, digito 1 metro, tá? Aperto o Enter. E aí, depois, ó, aqui eu subo 30 centímetros, ó, 0,3, tá? Então, essa hipotenusa aqui, ó, daqui, ó, 1 metro com 30, eu tenho uma inclinação de 30% aqui, ó. Tá bom? Então, se fosse 45, eu faria uma linha de 1 metro e subiria uma linha de 45. Legal? Então, sabendo disso, tá? Eu não vou colocar uma medida exata aqui, mas você encontrando esta linha, você vai fazer, obviamente, uma linha central aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer uma linha aqui, pessoal, aproximadamente com 1,40, tá? Apenas para a gente saber. E aí eu vou fazer então aqui essa linha de inclinação. Não sei qual o valor que vai dar, é apenas aí para, né, exemplificar para vocês, tá? E aí eu vou ligar aqui do outro lado, ó, perfeitamente no cantinho da parede, tá? Então essa linha de baixo eu deleto, essa daqui eu deleto, foi apenas aí para a gente ver, tá? E aí eu clico em OK. Então fazendo intersecção entre si, deixa eu ver se tem alguma linha incorreta aqui, eu já ajusto. Ah, possivelmente essa daqui, ó. Tá? A gente precisa, obviamente, de um perímetro perfeito, né? Então, confirmo, a parede foi ajustada, tá? Vamos lá para a vista leste. Na vista leste, a gente já consegue ver a outra parede que está lá no oeste. Então, a gente vai selecionar essa daqui, editar perfil, e a gente vai fazer, então, a mesma linha, né? Ó, no mesmo alinhamento, ó. Tá? A outra linha lá de trás vai nos auxiliar para a gente já encontrar aí a devida inclinação, né? Deixa eu clicar aqui. A gente já faz esse processo rapidinho, tá? Lembrando, tá, pessoal, que o que eu estou fazendo aqui no projeto é apenas um exemplo, tá? Não é definitivo, porque a gente vai fazer diferente, tá? Então, olha só o que a gente fez, ó. Então, uma situação aí que pode ser que tenha nos seus projetos. De repente, a telha até fica para fora, né? Dando um aspecto aí de oitão. Ou pode ser também que a telha fique embutida, tá? Bom, agora é o seguinte, pessoal, para usar o sistema de viga diretamente sobre as alvenarias, sem precisar usar planos de trabalho, você faz isso daqui, ó, seleciona as paredes que vão fazer parte do telhado, tá? E aí você vai mudar ela para estrutural, ó. Observe que quando você seleciona as paredes, vocês vão descer aqui um pouquinho, ó, tem a opção estrutural, tá? Então você põe provisoriamente elas como estrutural para o Revit entender aí o uso do sistema de viga, tá bom? Então vamos lá. Aí, ó, vamos pegar aqui, ó, sistema de viga. A viga que a gente vai usar agora vai ser a de viga de madeira grande que a gente fez, né, ó. Vamos ver se a gente encontra aqui um pouquinho mais para baixo. Viga retangular. Aqui, ó, foi a de 6 por 25, né, ó. Glampinho Sul, viga de madeira 6 por 25. Então, ela já está aqui, vai ficar certinho, tá? Primeiramente, reiterando, a gente vai fazer o sistema, né? Vocês se lembram que a gente precisa fazer o sistema para depois fazer, então, lá a inserção das vigas. Muito bem, então a gente vai desenhar nesse perímetro aqui
Se você quiser, você pode pegar aqui a opção para selecionar o suporte, tá? Então você vai só clicar nas paredes, ó. Vocês vão observar que vai aparecer uma linha e vocês vão observar que eu nem selecionei o nível, eu estou aqui no 3D mesmo, tá? Tanto é, ó, que se você observar, aqui em cima tem a opção, ó, 3D. Então deixa ela marcada também, porque aí o Revit já vai entender que você já está aqui fazendo esse elemento no 3D. E olha lá, nós desenhamos então o perímetro, né? E aqui, ó, é o sentido das vigas, tá? Como a nossa viga aqui, pessoal, ela vai ficar nesse sentido, então a gente vem a direção da viga, como você já sabe, e altera para o outro lado, ó. Tá bom? Agora aqui é um detalhe importante, pessoal. Quantas vigas a gente vai precisar e o posicionamento delas, tá? Então vocês vão vir aqui, ó, em regra do layout, tá? Distância fixa, vocês vão colocar número fixo, tá? Se você quiser colocar distância fixa, você vai saber que serão inseridas vigas com uma distância fixa, tá? Ou espaçamento máximo ou limpar espaçamento, tá? No geral, pessoal, a gente usa esse daqui, ó, número fixo, porque a gente já determina através, por exemplo, de um cálculo, ou através de um projeto já pronto, ou que o telhadista desenvolveu, né? Ou que o pessoal da engenharia já desenvolveu, então a gente já coloca o valor exato. Agora uma dica importante, como esse telhado vai ter aí uma cumieira na parte superior, é interessante você colocar números ímpares aqui, ó, porque aí você fica um número par para o outro lado, o outro número par para o outro lado, e a central fica no meio certinho, tá? Então aqui, por exemplo, ó, vou querer várias vigas, vamos colocar aqui, por exemplo, 9, tá? Então vai ficar 4 de cada lado e uma no meio, tá? Então já está lá selecionado, está feito o aí, perímetro, né? A gente nem selecionou aqui, ó, nenhum plano, basta vir aqui e confirmar. Olha lá, pessoal, o que o Revit fez para nós. Olha que bênção isso na nossa vida, ó. Ele já deixou aqui, ó, a cumieira, que é a principal, em pezinha, e as outras aqui, ó, já colocada no local. Olha lá que legal, ó, tá? Elas não estão perfeitamente, pessoal, acompanhando a inclinação, mas dá para ajustar, tá? Então, olha só que bacana que a gente já fez, ó. Tá? Bem rápido, né? Usar esta opção. Vamos pegar um corte. Eu acho que o corte AA, né? Vai ser interessante para nós, ó. O corte AA. Então, aqui no corte AA, ó, a gente consegue ver lá as vigas inseridas, né? Ó, olha lá que legal. Tá bom? Agora é o seguinte, na hora que você seleciona ela, pessoal, observem que aparece um plug. Todas elas vão ter um plug, ou seja, elas estão presas, né? Possivelmente aí, ou à parede, ou ao plano de trabalho. Então tem que desplugar, ó, todas elas, não vai esquecer, senão você não vai conseguir girar, tá? E aí você vai selecionar o objeto e vir, por exemplo, no comando rotacionar, e aí você consegue, ó, deitar ela aqui bonitinho, ó. Por exemplo, se você já tiver um ângulo específico, você vai colocar um ângulo específico, tá? Se você não tiver um ângulo específico, faz assim, ó, deixa eu voltar. Você vai precisar, na verdade, ó, encontrar isso daqui, ó. Por exemplo, eu vou vir em anotar, vou pegar uma linha de detalhe. Não vou salvar o projeto agora. E vou fazer uma linha aqui, ó, perfeitamente na minha horizontal, tá? Então, na verdade, aqui, pessoal, a gente vai precisar do ângulo, tá? Não do valor da inclinação. Então, por exemplo, ó, eu venho em anotar. E aqui em anotar, ó, eu pego a opção para cotar ângulos, tá? Então, eu clico em angular, clico nesta linha, clico nessa linha. Eu vou encontrar esse valor, ó, 11,81, tá? Que é a abertura aqui. Então, 11,81, tá? Deixa eu deletar essa linha. Eu vou selecionar então a viga, desmarco o plug. Quando eu seleciono a viga, pessoal, o Revit me oferece essa opção aqui, ó, rotação de corte transversal. Aí eu coloco aquele valor, tá? Coloco o valor exato, ó, 11,81, tá? E aí eu dou um aplicar. Aí vocês vão ver, ó, que a viga fica certinha com o que você tem ali né, realmente da parede, tá? Então, ó, você desliga essa também, ó, coloca o mesmo valor, 11,81. Aplicar, tá? E vai ficar todas aí acompanhando o sentido, tá? Já mostro para vocês lá do outro lado também a outra situação. Deixa eu ver se ele vai conseguir pegar duas ao mesmo tempo. Aí já fica até mais fácil, né? 11,81, aplicar. Então ele faz o conjunto todos de uma vez, tá? Ao contrário, pessoal, é a mesma coisa. Ó, você vai vir aqui em anotar, linha de detalhe. Obviamente que para o outro lado aqui também é a mesma coisa, tá? Então a gente pega aqui só para a gente ter certeza. Ó, 11,81, tá? Então a gente faz assim, ó. Se você vir aqui, ó, e colocar 11,81, ela vai virar ao contrário, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. 11,81 aplicar, tá? Então ela não está certo. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer o inverso, tá? Do outro lado. Por exemplo,
você vai encontrar o valor de 360 graus, que no caso seria a volta completa, menos 11,81, tá? Então você faz a continha 360 menos 11,81, tá bom? Aí, para facilitar, eu já fiz a continha aqui, que dá 348,19, tá? Lembrando, pessoal, ó, que se ela já tiver selecionada ou já girada, pode ser que dê diferença, tá? Então é interessante você desmarcar a seleção e colocar o valor exato aqui, tá? Então já fica certinho lá nessa posição. Então, sabendo disso, a gente seleciona uma, seleciona outra, clica nos plugzinhos, desmarca todos e vem aqui ó, na rotação e coloca então o valor 348,19. Tá? E dá um aplicar, todas as vigas ficam certinhas. Tá? Olhando lá no 3D agora, ó, vocês vão ver que elas estão acompanhando realmente lá ó, a parede em si. Tá bom? Olha lá que legal. Tá bom? Então a gente colocou as vigas, agora vamos colocar, por exemplo, os sarrafos, tá? E depois, por último, só as ripas rapidinho, tá bom? Bom, então vamos lá. Ó, vamos voltar aqui em estrutura, sistema de viga. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Observem, pessoal, que para mim fazer agora os caibros ou sarrafos, pessoal, eu tenho que selecionar o suporte, tá? Qual que é o nosso suporte? É a parede. Então a gente tem que vir aqui, pessoal, ó. Selecionar suporte, tá? De qualquer forma, mesmo que eu queira fazer só de um lado só, tá? Se eu tentar fazer os dois lados ao mesmo tempo, não dá certo, tá, pessoal? Tem que fazer um lado bonitinho e depois espelhar para o outro lado, tá? Então, ó, pega aqui a opção, seleciona a parede, esta daqui e esta, tá? Então, vocês vão ter lá, ó, 3 linhas, tá? Com estas linhas já feitas, agora sim você vai vir e pegar o comando linha, tá? Para funcionar aqui no alinhamento, pessoal, que você tem aqui, ó, da parede, você precisa usar, então, este comando, tá? Depois eu pego o comando linha, aí eu venho, por exemplo, ó, aqui no meio, pego o triângulo, tá? Que eu vou saber exatamente que é no meio, e venho no outro meio dessa outra linha aqui, ó. Tá vendo o triângulo lá? Aí eu clico. Depois disso, eu aperto o ESC 2 vezes, trago esse grip para cá, para ficar certinho, né, ó. E clico lá no outro grip. Também, ó. Tá? Observa aqui, ó, que o sistema tá certo, ó, a inclinação, ou seja, vão estar todos os elementos nesse sentido. Aperto o ESC, tá lá feito, ó, todo o nosso perímetro, tá? Antes de finalizar o comando, então a gente vem aqui, ó, coloca número fixo. Lembrando que esses valores aqui, pessoal, como eu já comentei, são hipotéticos, então vai depender de um estudo, de um projeto já pronto, para você definir, tá? Qual a distância ou distanciamento que você terá de uma viga entre outra, ou de um sarrafo entre outro, tá? Inclusive, eu acho que aqui até a quantidade de vigas ficou muito grande, então a gente diminui depois. Os caibros aqui, pessoal, vou colocar um valor de aproximadamente 10 unidades. Nesse caso aqui eu já vou colocar par, tá? Para que eles fiquem realmente todos certinhos. Então eu coloco aqui, vou vir aqui ó, em selecionar tipo de viga e vou colocar então caibro de 6x6, tá? E aí, pessoal, ó, feito dessa forma, vindo com esta opção aqui, ó, selecionar suportes, ao confirmar, vocês vão ver que o Revit faz lá o ajuste certinho para nós. Olha lá que legal, pessoal. Ele aproveita, né, ó, a face que você tem da parede, ó, e já desenvolve todos os caibros também. Aí vocês vão observar que eles estão dentro da viga, né? Ó, então isso não é legal. Então o que que a gente faz, pessoal? A gente faz assim, ó. Eu vou selecionar este primeiro, botão direito, e vou selecionar todos os elementos presentes na vista. Pessoal, tira os plugzinhos deles, senão não vai dar certo, tá? Para você tentar mover eles todos de uma vez, ó. Tira os plugs, ó, bonitinho, um a um, tá? Olha lá. Observem com certeza que tirou todos. Aí você vai ter que selecionar uma vista que você consiga movimentar todos de uma única vez. Se, por exemplo, você pegar o corte A, você há de concordar comigo que ele está passando mais ou menos aqui. Então, pode ser que esses que estejam para trás não subam. Ou, possivelmente, um que esteja muito distante, tá? Então, por exemplo, ó, pega uma vista leste, tá? Aí você vai vir na parede aqui, ó, pega a parede, oculta ela um pouquinho para tirar do seu campo de visão, tá? Oculta ela. Pego aqui, ó, o caibro novamente, botão direito, todos eles já estão desconectados e selecionar presentes nesta vista. Bom, a gente poderia, no caso, subir eles todos de uma vez, tá? Ou caso você tenha, por exemplo, um telhado mais embutido para dentro da parede, descer as vigas, tá? Então tem essas duas opções. Então, olha só, eu vou mover eles para cima primeiro e depois eu vou descer a viga para vocês verem aí as duas opções. Clico aqui em mover e aí, ó, eu vou
subir, ó, clicando aqui neste ponto até aqui, ó, tá? Ó. Chegar aqui nesse cantinho certinho aqui, ó. Isso, ponto final com ponto final, tá? Em alguns casos, pode ser que na hora que você fez isso, um dos caibros não subam. Pode ser que um fique torto, mantenha-se lá o histórico dele antigo. Aí o que você pode fazer? Você pode ir num corte, por exemplo, o DD, ver qual deles que deu o defeito e deletar, tá? E aí você pega uma cópia do lado. Suponhamos que tenha sido esse que deu defeito. Então eu venho aqui, deleto ele sem estresse nenhum, tá? Pego esse mais próximo dele, faço uma cópia. Para mim fazer a cópia perfeita do outro lado, pessoal, não tenho que clicar nesse, eu tenho que clicar nesse aqui, ó, da direita, tá? Então eu pego no meio e jogo no meio desse, ó. Tá bom? Aí o Revit vai fazer a cópia aqui, ó, certinha do outro lado, com o mesmo distanciamento, tá? Aproveitando que a gente está aqui, eu venho no comando para medir e eles estão aqui neste projeto com uma distância de 1,6 m, tá? 0,6. Tudo bem? Volto aqui no 3D. Olha lá, pessoal. Então eles estão assentados, ó, em cima das vigas. Olha que legal, tá? Foi apenas para mostrar para vocês, pessoal. Vou clicar aqui na leste e vamos descer então essas vigas aqui, ó. Vou apertar o Ctrl Z para que eles voltem, né, para a posição original. Olha, só voltou a parede inteira, eu vou apertar o Ctrl Y, tá? Aí a parede some de novo. Então eu refiz, tá? O Ctrl Z é essa seta aqui, pessoal. Olha lá, Ctrl Z. Para voltar de novo é o Ctrl Y, tá? Olha lá. Bom, então vamos fazer assim, ó. Vamos pegar uma cópia aqui também, pessoal. Vou pegar esse elemento aqui, já vou colocar um aqui nesse cantinho apenas para mostrar para vocês, tá? Ó, vou clicar aqui e vou trazer nesse mesmo alinhamento aqui, ó. Vamos colocar uma aqui, tá? E do outro lado também, né? Do outro lado também. A parede vai ficar um pouquinho na frente, não tem problema não. Então a gente vem aqui no comando copiar. Pego aqui e vamos colocar aproximadamente aqui, tá? Não coloquei distâncias exatas. Então, ó, esse aqui, Ctrl esse, ó, pulei um. Vou vir agora neste daqui, deixa eu ver. Eu acho que esse aqui, né? Isso, e esse aqui, ó, tá? Então, ó, eu saltei alguns e vou deletar, tá? Porque eu acho que ficou muitos lá. Então, ó, estes três aqui, inclusive, deixa eu só apertar o Ctrl Z, pessoal, que eu acho que é melhor apagar este, né? Ó, esse e esse, ó. Isso, é melhor, ó. Tá? Para ficar as distâncias mais exatas entre eles, ó. Tá bom? Inclusive, nem precisaria desse último. Talvez teria que fazer aqui uma conta para que fique certinho, né? Bom, pessoal, de qualquer forma, vamos deixar, tá? É apenas aí para exemplificar para vocês. Então, vamos lá, ó. Vou pegar estes todos aqui, tá? E ao invés de subir, então, o caibro, eu vou descer a viga, tá? Observem que se todos estão com o plug desconectados, tá bom? E aí nós vamos vir no comando mover. Vou clicar aqui, ó, no meio, pessoal, e vou descer eles todos de uma vez para baixo com 0,06, tá? Que é o tamanho ou a espessura da seção do caibro. E aperto o Enter, tá? Então eles descem todos lá, ó. Ficam todos mais para baixo, tá? Esse aqui, ó, esses daqui estão um pouquinho tortinho, dá para fazer o alinhamento deles depois, ó. Por exemplo, vem aqui em modificar, alinhar, clica no caibro, clica na viga. Aí ele acerta também, ó. Clica no caibro, clica na viga. Se você vê algum deles meio tortinho, pode usar o comando alinhar, que eles vão aí se ajustando, tá? Tomar um pouquinho de cuidado também, pessoal, que essas vigas, elas são passíveis de balanço, tá? Por exemplo, ó, se você vir aqui em 3D, por exemplo, ó, uma viga como essa, você pode selecionar ela, ó, ela tem balanço aqui, ó, você pode colocar um lado mais alto que o outro, ou seja, ela pode deitar ou tombar, tá? Tem que observar esses detalhes aqui, ó. Se você quiser, seleciona uma a uma para ver aqui, ó, se esse valor não foi alterado aqui, ó. Se tiver valores diferentes, então significa que ela está inclinada, tá bom? Ó, tá todas certinhas. Voltando então aqui, ó, na vista leste, esse daqui, pessoal, ó, por exemplo, suponhamos que eu queira ele mais alto, para cima. Então vejam só, se eu clicar nele, ó, tirar o plug e vir em movimentar, na hora que eu movimentar ele, todo o sistema dos caibros também vão junto. Olha só, eu vou trazer aqui e vou clicar, ele vai junto. Nesse caso não foi, pessoal, porque na hora que eu cliquei aqui no elemento, ó, e mover, o botão desunir está desligado, ó. Aliás, estava ligado. Então eu vou desmarcar ele e pode ser que, dependendo do seu projeto, você precise que os caibros acompanhem. Então você tira esta opção, tá? Ó. Então, ó, eu vou mover, vocês vão ver que os caibros vão todos juntos. Olha lá, tá?
Ele manteve aqui a base, mas a ponta dele subiu junto. Então, vou apertar o Ctrl Z, vou clicar, vou vir em mover. Clicou no comando mover, marca aqui, pessoal, desunir, ou seja, ele vai perder a união que ele tem com os caibros, tá bom? Aí eu vou colocar aproximadamente aqui também 0,02, tá? Um pouquinho mais alto, só para a gente ver aí esta função. Olha lá, pessoal, vou vir aqui no 3D, então a parte de cá do telhado já está aí basicamente constituída, tá? Aliás, acho que até ficou muitos caibros, né? Não tem problema não, como eu comentei, é apenas para mostrar para vocês. Então, vamos fazer as ripas agora? Então, vamos lá. Vocês já entenderam o conceito, estrutura, sistema de vigas, tá? Clico aqui ó, no selecionar suportes, clico em uma parede, clico na outra, clico nesta. Vamos vir aqui ó, com o comando linha. Eu vou pegar aqui ó, do meio, tá? Até no outro meio aqui da outra linha. Deixa eu ver que a escada está no meio do caminho aqui. Ó, triângulo com triângulo, ESC, ESC. Trago aqui ó, o gripezinho, né? Ou a alça. Quem gostar de chamar de alça, pode chamar de alça, tá? Outros que preferirem gripe, não tem problema. Então, pessoal, olha lá. Só que agora as ripas elas vão ficar no outro sentido, né? Na transversal aqui, ó. Então, vou clicar em direção, clico nesta linha. Vou colocar aqui um número bem maior, número fixo. Vamos colocar aí 25. Vamos colocar número par, né? 26. E aí nós vamos pegar então aqui a que nós criamos, que é a ripa, tá bom? Aplicar, confirmamos. Olha lá, pessoal, as ripas já colocadas certinhas, né? Ó. Agora só um probleminha que deu aqui, pessoal, que esta ripa, ela veio em pé, tá? Então possivelmente a gente vai ter que ajustar lá de duas formas, tá? Ó, por exemplo, você vai clicar nesta, editar tipo, você pode inverter aqui, ó. A situação, tá? Ou se você quiser mudar o perfil, tá? Vou inverter aqui apenas para mostrar para vocês, ó, 5 e esse de baixo eu vou colocar 15 aqui, ó, 1,5, tá? Eu dou um aplicar, ok? Então todas as ripas, elas deitam de uma única vez, olha lá, tá? Agora só um detalhe, pessoal, deixa eu só ver se eu consigo acessar isso aqui, pessoal, que ficou muitas, né, ó? Deixa eu só ver a distância que deu. Numa planta superior, ó, planta da laje, tá? Vamos ver na planta da laje. Aparentemente, olhando aqui, elas estão muito próximas uma da outra, ó, tá com 19, então vamos colocar bem menos, tá? Eu coloquei aí 26, vamos apertar o Ctrl Z para desfazer, tá? Tá lá o conjunto, vamos colocar bem menos, vamos colocar 16, tá? Ou até menos, vamos pôr 14, tá? Vamos por 14, vamos só confirmar aqui se está selecionado ripa, tá ok. Então, aplicar, tá? Eu acho que ficou um valor mais agradável, tá? Então, vamos lá, eu vou clicar aqui, pessoal, na ripa, só em uma das ripas, editar tipo, vou inverter esse valor, vou colocar 5 em cima e 1,5 embaixo, tá? 0,15, tá bom? Eu estou apenas mostrando um exemplo para vocês, tá, pessoal? Vocês poderiam, obviamente, ir lá, selecionar um novo perfil, aplicar o perfil, como você já sabe. Agora, observem só um detalhe, pessoal, aqui na vista leste, que as ripas vieram todas em pezinhas, ó. Olha só. Quando o certo, elas teriam que vir já deitadas. Porém, ó, olha só, na hora que você selecionar ela aqui, você vai inserir aqui, ó, aquele valor que nós havíamos colocado. Vocês se lembram? 348,19. Quando você aplicar, ó, ela fica certinha no alinhamento. Olha lá, que legal. Tá bom? Então, a gente faz assim, né? Como você já sabe, né? Eu sempre falo essa frase, como você já sabe, porque realmente vão sendo situações, pessoal, repetitivas, né? Ó. Então, vou selecionar todas aqui, as ripas de uma vez, tá? Ficou faltando uma aqui, ó, tá? Depois a gente pode até fazer esse ajuste depois. A gente vem então aqui, ó, coloca todas de uma vez de 348,19, aplicar, todas vão ficar certinho. Aproveitando que estão selecionadas, a gente tira os plugs de todas elas para a gente poder movimentar, tá? O bom é que fazendo nesse sistema, pessoal, a gente fez de um lado só, depois do outro lado a gente só vai espelhar, tá? Então, olha só, estão todas selecionadas, comando mover, está aqui, ó, desunir, tá? Eu vou clicar aqui e vou colocar na face
do caibro. Olha lá que legal. Eu vou aproveitar essa daqui, pessoal, ó, deixa eu só alinhar ela. Vou alinhar aqui caibro com esta, certinho. Vou aproveitar ela. Vou fazer uma cópia para colocar aqui na ponta. Não é dessa forma, pessoal, porque aqui nós temos uma platibanda, tá? É apenas para exemplificar para vocês. Tá? Vou fazer uma cópia aqui. E geralmente na última aqui, ó, nessa ponta, a gente tem esta situação aqui, ó, uma sobreposta à outra, ó. Tá? Geralmente telhas de barro, algo nesse sentido, sempre a última, ela é dessa forma, tá? Então, pessoal, nós fizemos aí todo o sistema de um lado só. Olha que bacana. Então, para fazer o espelhamento é muito simples, né, pessoal? A gente vem aqui, ó, por exemplo, numa vista superior de laje. Deixa eu só ver se consigo pegar assim, ó, a ripa, Ctrl o caibro, tá? Botão direito, selecionar todas as instâncias na vista, não dá. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu pegar uma só, selecionar todas na vista. Selecionei todas, tá? Apesar de não estar aparecendo aqui, mas está selecionado, tá? Aí eu venho nesse comando aqui, ó, espelhar no eixo, tá? Clico aqui, aí eu vou ter que fazer uma linha exatamente no meio da parede, tá? Olha, pessoal, acho que vou ter que ajustar a faixa da vista aqui. Deixa eu só vir aqui, ó, na vista de planta da laje. Depois a gente faz esse ajuste, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer no 3D. Vamos tentar no 3D, tá? Vou colocar em vista superior e vou colocar ortogonal, tá? Deixa eu girar aqui para que vocês vejam a situação. Então, vou pegar a ripa, selecionar todos os elementos presentes nesta vista. Ficaram todas as ripinhas, então, selecionadas, tá? E vamos usar o espelhar. Clico em espelhar com o eixo. Eu vou ter que pegar esse eixo aqui, ó, da cumieira, tá? Então, eu clico aqui. Clico do outro lado. O Revit já vai colocar as ripas lá certinhas para nós, tá? E agora eu vou pegar os caibros, tá? Ó, pego o caibro. Deixa eu só ver, pessoal, porque ele acabou jogando lá do outro lado, ó. As nossas ripas lá do outro lado não deu certo. Então, deixa eu apertar o Ctrl Z para mim ver como que eu vou ter que fazer este procedimento. Deixa eu voltar aqui, pessoal, na vista leste. Deixa eu colocar já essa outra aqui. Inclusive, tem umas aqui que vai precisar fazer os alinhamentos, né, ó. Tá? Então, se algumas delas ficarem um pouquinho tortinhas, já alinha tudo, pessoal, para não correr o risco depois, tá? Eu vou mostrar outro procedimento para vocês com os planos de trabalho. Os planos de trabalhos, apesar de ser um pouquinho mais complicado, mas você evita esta situação aqui, ó, tá? Porque na hora que você movimenta os elementos, eles podem até, às vezes, saírem aí do posicionamento, tá? Então, deixa eu colocar essa aqui, ó, a última, né? Deixa eu fazer uma cópia para cá, ó. Vou colocar uma aqui, ó. Isso, tá bom. Bom, então vamos tentar fazer o espelhamento por aqui, ó. Botão direito, selecionar todas as instâncias presentes na vista, tá? Vou vir aqui, ó, então no espelho e vou pegar o eixo, tá? Ó, o eixo pode ser a própria ripa aqui, clico aqui do outro lado. Agora sim, pessoal, ó, o Revit fez aí as cópias para nós certinho, né? Ó, olha lá que legal. Aí eu vou vir aqui, aproveitar, pego o caibro, botão direito, selecionar todos os elementos presentes na vista, venho no comando espelhar, o eixo vai ser a cumieira aqui, ó. Clico aqui, o Revit já faz então a cópia toda para o outro lado, pessoal. Olha que beleza, tá? Perspectiva, tá aí, pessoal, ó. Olha que bacana. Todo o madeiramento, né? Como eu comentei no comecinho do vídeo, pessoal, eu fiz as explicações aqui até um pouquinho mais, vamos dizer assim, rápidas, que foi apenas para vocês entenderem o conceito. Então, em cima do que vocês viram aí, vocês vão aplicar valores reais, medidas reais, tá? E informações realmente pertinentes a um telhado. Aí vocês vão aplicando, ó, e aí o Revit vai desenvolver esse sistema. O mais interessante é que vocês puderam ver que o sistema de viga, a gente pode selecionar os suportes e a parede já vai fazer aí o apoio para este elemento para a gente desenhar, tá? Outra forma também, pessoal, seria fazer isso daqui, ó. Vocês vão ficar um pouquinho tristes, mas eu vou deletar tudo isso daqui, tá bom? Ó, vou selecionar presente na vista, vou deletar as ripas, vou pegar esse aqui, selecionar todos na vista, vou deletar também, tá? Tome um pouquinho de cuidado, pessoal, que se vocês tiverem esse mesmo elemento em outras partes do projeto, aí eles vão desaparecer também, tá?
É só apenas para mostrar para vocês. Então, deletei, ó, os sistemas eles ainda estão aqui, tá? Eu deleto o sistema, ó, todos os sistemas, deixa eu ver, opa, ó, tá? Então, tem que desaparecer o sistema também. Outra forma também de se fazer o telhado usando paredes já pronta, pessoal, é vocês virem assim, ó. Por exemplo, estrutura, sistema de viga. Ao invés de vocês usarem esta opção aqui, ó, de selecionar suportes, você define então um plano, tá? Por exemplo, se eu quero um plano inclinado conforme esta linha, eu venho aqui, ó, definir, tá? E aí eu pego aqui, pessoal, ó, selecionar plano. Quando eu pego esta opção do meio, eu tenho que mostrar para o Revit aqui já no desenho, tá? Olha só, então venho, por exemplo, nesta face aqui, observem que a face, ela tem que ficar marcada, ó, olha lá, ela fica azul, ó, esta face. Então, quando eu clico, o meu plano é esta face agora. Tanto é que se eu ligar o exibir, o vidro, pessoal, vai aparecer aqui agora, ó. Tá? Deixa ele pensar um pouquinho. Possivelmente ele está querendo salvar alguma coisa. Isso. Olha lá, vou apertar o ESC só para que vocês possam ver aqui, ó. Tá? Olha lá, pessoal. Então, o meu plano é esta face aqui, ó, da parede, ó. Olha lá. Tá? Como eu fiz muitos elementos aqui na tela, pessoal, ele está dando um probleminha. Eu vou fechar o arquivo, tá? Não vou salvar, é o tema da aula inicial, 38 inicial, e eu já volto e continuo aqui com as explicações, tá bom? Como eu fiz muitos elementos, pode ser que ele esteja dando algum pequeno bugzinho, mas sem problema, a gente já volta na sequência. Bom, pessoal, agora eu criei aqui, ó, dentro do arquivo tema da aula 38 inicial, fiz aqui uma casinha, né, ó, rapidinho, com um telhado, as paredes estão todas anexadas no telhado, tá? Coloquei lá o material de telha, tá bom? Apenas para exemplificar para vocês o uso aqui destas ferramentas que nós temos, ó. O sulfito, tá? O sulfito, a borda e a calha, tá? Então você pode ver, ó, que é um telhado simples, ele não tem nenhum acabamento aqui embaixo, ó, tá? Não tem nenhuma calha, não tem nada. Então, essas ferramentas aqui são interessantes para a gente dar esse toque final aí, né? Esse ajuste bacana nos nossos elementos, tá? Lembrando que estas opções aqui, pessoal, são apenas, podemos dizer assim, representativas. Se você quisesse, por exemplo, um telhado muito mais realístico ou até no sentido assim executivo da coisa, então seria interessante você fazer realmente famílias, ou seja, criar componentes no local, criando, por exemplo, a calha que você preferir com o seu perfil, de repente você fazer aqui uma testeira do jeito que você quer ou desenhada mesmo. Então, dá para você fazer muita coisa dessa forma. Mas essas três ferramentas aqui já ajudam bastante e deixa realmente o seu telhado aí com um aspecto bem interessante, tá? Lembrando, pessoal, que nesse desenho aqui, ó, eu criei o telhado, tá? Ele tá aqui no pavimento superior, tá? E aí é interessante em alguns casos você até criar um nível, tá? Por exemplo, ó, você vem aqui numa planta do pavimento superior, tá? Deixa eu só fazer aqui um corte rapidinho para a gente entender o conceito, tá? Fazer um corte, deixa eu fazer ele virado para o outro lado, tá? E aí, nesse corte, você vai ver o projeto, tá? E aqui, ó, deixa eu só fazer um outro nível, vou vir aqui em arquitetura, nível, e vou pegar este nível aqui, ó, do meu telhado, ó, tá bom? Certinho aqui, crio um nível, tá? Que é tudo provisório, tá, pessoal? Não vou salvar esse arquivo com essas mudanças, tá? E onde está nível 5 aqui, então vou colocar assim, nível do telhado Ailton, tá? Para a gente ter certeza lá. Tá? Então tá lá. Muito bem, então a gente faz assim, ó. Vamos vir aqui, nível do telhado Ailton, provisoriamente. Tá lá o nosso telhado. Eu estando aqui, pessoal, observe que está esse pedaço cortado, é porque a faixa da vista não está ajustada, tá? Deixa eu só ajustar ela aqui rapidinho também. Eu vou colocar ela bem mais alta aqui. Vou colocar, por exemplo, 3 e aqui eu vou colocar 2,90, tá? Dou um aplicar, a gente consegue ver mais. Então, vou colocar em realista, pode ser cores consistente por enquanto, e no modo alto, tá? Então, olha só, eu venho no comando aqui, ó, este primeiro aqui, ó, o sulfito. O sulfito, pelo próprio desenho, você vê que ele vai criar um tipo de um forro embaixo das telhas ali, ó, fazendo um acabamento, tá? Então, você clica no comando, obviamente você tem que estar num nível pré-determinado, tá? Como eu criei lá aquele nível. E aí eu tenho as opções aqui de deslocamento, tá? Ou estender para o núcleo da parede, tá? Então, ó, vou voltar aqui um pouquinho em estrutura de arame para a gente ver lá as paredes lá dentro, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai literalmente desenhar
o objeto aqui, ó, tá? Ó, desenhei em volta de todo o telhado, e aí eu posso usar o comando linha se meu projeto for mais orgânico ou tiver várias paredes, tá? Ou então eu venho e faço o contorno na parede, que aí o Revit vai entender que essa parte central, então, é um vão, tá? O sulfito também você pode vir aqui em editar tipo, ele tem um padrão genérico, você pode vir em editar, duplicar, tá? Ó, vou clicar aqui em duplicar apenas para mostrar para vocês. E aí vocês alteram aqui o material desejado, põe madeira, põe, por exemplo, um material de PVC, tá? Então tem muitas coisas que você pode alterar aqui. Aí eu vou colocar, por exemplo, uma espessura mais fina, tá? Vou colocar 0,03, tá? Então tá lá, dou um OK, OK, tá? E aí eu confirmo. Quando eu confirmo, o elemento já foi feito. Quando você olhar aqui no 3D, ó, olha que bonitinho. Lá embaixo do telhado, ó, nós temos então agora o acabamento, tá? Ó, aí depois você pode vir num corte e ajustar isso aqui, ó, tá? Deixa eu só pegar ele novamente. Vamos colocar uma madeira rapidinho para a gente ver ele lá no projeto, tá? Então vou clicar aqui em materiais. Vamos colocar uma madeira. Pode ser essa daqui mesmo, tá? Apenas para exemplificar aí para vocês. OK, aplicar, OK. Aí a gente vai conseguir ver então lá aplicado. No corte aqui, ó, observem que ele ficou para cima, tá? Ó, do nível. Então você pode vir aqui e manualmente fazer aí os ajustes necessários do sulfito, tá? Olhando lá em 3D, ó, então a gente tem esse acabamento em volta do projeto, tá? Então vocês puderam ver que você desenha então o perímetro, tá? Conforme a necessidade e conforme conforme o perímetro do seu projeto, tá? Aí olhando aqui em 3D também, essa linha aqui, pessoal, é o nível que a gente criou, tá? Ó, então vou ocultar ele nessa vista. Então, não tem muito segredo, esse comando é muito legal e simples de usar, né? Ele vai fazer então esse acabamento, como eu comentei aqui embaixo. Agora, na sequência, nós temos aqui, ó, em telhados, nós temos então o telhado de borda. Este comando aqui, pessoal, ele vai fazer aí testeiras, né, que você tem na lateral do telhado, o acabamento de testeiras, e também dá para você fazer cumieiras com ele. Por exemplo, dá para fazer aqui espigões e também cumieiras, fica bem legal, tá? Então, ó, quando você pega o comando, aí você vai observar que ao passar no telhado, ó, você tem aqui a possibilidade de clicar nesta linha de cima ou na linha de baixo. Quando você clica, o Revit faz a testeira bonitinha aí, ó, para os seus telhados, tá? Olha que bacana, tá? Tô colocando aqui, ó, na linha de baixo e aí ele fecha realmente todo o nosso telhado, tá? E obviamente, como você já sabe, pode alterar o material e assim por diante, editar o tipo desse elemento aqui da testeira, tá? Muito bom, né, pessoal? Então, olha só, agora nós vamos fazer então o mesmo elemento, só que agora a gente vai fazer o uso para cumieiras e, no caso aqui, para os espigões, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou criar uma família de um perfil primeiro, para mim definir então o estilo que eu quero da cumieira. Então, venho aqui em arquivo, coloco novo, coloco família. Quando eu clico aqui, o Revit vai abrir então os templates, a gente vai descendo bonitinho, até chegar no nosso querido perfil métrico. Olha só, clico aqui em perfil métrico, vai abrir aqui para a gente criar a família. Provisoriamente a gente vem aqui em gerenciar, unidades do projeto. Vamos mudar aqui, pessoal, para metros, né, que é o que eu mais gosto, que eu acredito também que é o que vocês mais gostam. Coloquei 2 casas decimais, ok. Aqui a gente não precisa mexer em muita coisa, a gente vem aqui e coloca na parte de baixo, ok. Tá? Então aqui, ó, eu vou vir em criar. Vou desenhar uma linha, esta linha eu vou fazer um círculo, tá? Então eu estarei fazendo uma cumieira redonda. Se você quiser uma quadrada, você usa o comando retângulo. Se você quiser ela mais ondulada, você pode fazer mais orgânica, conforme a necessidade do seu projeto. Eu vou fazer ela redondinha para exemplificar para vocês, tá? Aí eu vou clicar aqui, ó, e vou colocar aproximadamente um raio de 9 centímetros, tá bom? Então tá lá, feita a cumieira. Eu não vou carregar no projeto, tá, pessoal? Eu vou salvar dentro da pasta tema da aula 38. Então, eu vou vir aqui em arquivo, salvar como uma família, tá? Eu clico aqui. Dentro da pasta tema da aula 38, ó, eu já havia feito um teste aqui. Eu vou colocar perfil cumieira. Vamos colocar assim 9 centímetros, tá? Para a gente saber que é essa que nós acabamos de fazer, tá? E aí eu salvo, tá salva bonitinho. Fecho o editor de famílias. Dentro desse projeto ou do projeto que você está desenvolvendo, tem que vir aqui em inserir e carregar a família.
tá bom? Clico em carregar e aí dentro da pasta tema da aula 38 tá aqui, ó, cumieira de 9 centímetros, tá? Então veio para dentro do nosso projeto. Estando aqui dentro do projeto, a gente vem então em arquitetura, telhado, telhado de borda, tá bom? Ó, pego aqui e aí eu venho aqui, ó, tem borda, eu venho em editar tipo, vamos duplicar e vamos colocar assim, ó, cumieira. Aí você pode colocar 9 centímetros, espacinho usuário, tá? Clico aqui em OK. Aí aqui onde está perfil, nós vamos carregar então o que nós acabamos de fazer, ó, perfil cumieira 9 centímetros. Carregamos o perfil e o material a gente pode colocar o mesmo, ó, que está o telhado, tá? Condizente com o que está no telhado, tá? Deixa eu ver um pouquinho aqui em aparência o tamanho da imagem, que eu acho que eu havia colocado 2,5. Isso mesmo, ó, 2,5 concluído. Então, clico aqui, o material já está lá, clique em OK. Agora observem só, pessoal, ao invés de eu clicar aqui, ó, para aplicar na testeira, eu clico então na cumieira aqui, ó. Ó, clico na linha de cima, o Revit já faz a inserção lá da cumieira. Olha que bacana. Ou também aqui, ó, já coloco então os espigões, ó. E aí ele vai dando um efeito bem legal aí, ó, para os nossos telhados. Olha que legal. Tá bom? Acabou ficando um pouquinho grande, né, esse 9 centímetros, mas aí você vai fazendo os testes ou então criando novos perfis lá na família, tá bom? E por fim, pessoal, nós temos então aqui agora esse outro aqui, ó, que é o calha. O calha não tem segredo, você vai clicar aqui, o Revit vai trazer uma calha por padrão. Você pode carregar perfis ou criar perfis de calhas específicos, bem como a gente fez na cumieira, tá? É bem simples, ó, você vai chegar aqui na pontinha do telhado, ó, e aí você vai clicar aqui, ó, o Revit vai colocar uma calha lá para você, tá? Ou se você quiser na linha de baixo, eu acho que fica até mais legal, ou se você quiser aqui na frente da testeira também, ó, o Revit coloca as calhas aí para você. Olha que legal. E é literalmente um perfil, olha lá. É um perfil já original aí das famílias do Revit, tá? Você pode também, como você já sabe, alterar o material e assim por diante, tá bom? Olha aí, que bacana, pessoal. Tá? Eu espero ter auxiliado vocês então nesse sentido, a mostrar, né, essas opções para você dar os acabamentos então aí no seu telhado. Pessoal, como a nossa aula já está ficando aí um pouquinho extensa, então na próxima aula nós vamos falar sobre mansardas, tá? E aí eu falo com vocês então a respeito de madeiramento assim de telhados de 4 águas, tá? Então eu fico devendo para vocês, a gente continua então na próxima aula. Pessoal, grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.